A obra de fundamentação teórica deste seminário é de autoria de Franco Moretti. Ele é crítico literário e escritor nascido na Itália e atualmente atua como professor de inglês e literatura comparada na Universidade de Stanford. As análises realizadas pelo autor são inovadoras nos aspectos sobre a forma do romance, as relações entre a sociedade e a literatura e também os aspectos geográficos da literatura. A Literatura Vista de Longe é um livro publicado em 2005 por Franco Moretti, onde o autor propõe um distanciamento e um olhar para os romances a partir de outras perspectivas. Através da análise do deslocamento geográfico dos personagens, é possível compreender as relações sociais e estabelecer padrões que permitem a comparação entre diferentes obras literárias. Moretti dividiu o livro em 3 partes, sendo gráficos, onde o autor busca quantificar elementos literários que permitem a análise comparada, árvores, onde as ramificações da estrutura de um romance podem ser compreendidas, e mapas, que é o capítulo de objeto de estudo deste seminário. O capítulo Mapas começa com o seguinte questionamento do autor: servem para alguma coisa os mapas literários? Ao longo do capítulo, o autor usa de recursos e faz menção a algumas obras literárias para esboçar representações gráficas denominadas por ele como mapas, com o objetivo de elucidar a análise espacial como fator imprescindível para a compreensão e o desdobramento da narrativa dos romances literários. Moretti destaca a obra Our Village, de Mary Mitford, onde a história se passa ao redor de vilas ou pequenas cidades, e toda a narrativa se concentra nas imediações da vila, tal qual um pequeno sistema solar. A princípio, ao pensarmos em mapas, a primeira coisa que nos vem à cabeça são mapas geográficos que o autor também utilizou na sua obra, como este para a representação de como era a vila na obra de Our Village, que era descrita como um lugar agradável na realidade, quanto na poesia e também na prosa. Todavia, os mapas que Moretti propõe são analíticos e permitem encontrar semelhanças em outras obras literárias da mesma época. São mapas concêntricos, ou seja, o centro da narrativa é a vila e, através das disposições, é possível compreender as relações sociais, sendo as histórias colocadas no primeiro anel dedicadas às relações pessoais e de amizade, e aquelas colocadas no segundo anel, ou seja, mais distantes da vila, indicam a interação com a natureza e os demais eventos sociais. Toda análise realizada por Franco Moretti indica que a estilização do espaço acontece através de uma organização circular. Os serviços especializados encontram-se no ponto central, e os serviços considerados de segunda ordem estão mais distantes do centro da narrativa, ou seja, a vila. Todo esse mapa e organização foi extraído através da observação das distâncias percorridas pela protagonista do livro. A partir do capítulo 5, Franco Moretti usa como exemplo a obra Perish, de John Galt, onde os fatos cotidianos ainda são temáticas da narrativa, tais como nascimento, trabalho, amor, matrimônio e morte. Todavia, a obra de Galt se baseia em 3 espaços de base para o fluxo narrativo, e nelas, os serviços especializados e os acontecimentos não encontram-se mais no ponto central, eles estão às margens do relato. O autor organizou tais fatos em formas de blocos, como na figura presente. A partir de 1788, com a chegada da cidade industrial, acontece uma reorganização dos espaços. A vila deixa de ser protagonista e centro de gravidade das narrativas literárias. A vida cotidiana se transforma, onde as relações até então eram sociais, dão lugar agora às novas relações comerciais. Outro livro analisado por Franco Moretti foi o Histórias de Vila da Floresta Negra, escrito por Bertold Auerbach no meio do século XIX, trazendo narrativas cotidianas de personagens habitantes dessa região alemã. Vila Floresta Negra. A Floresta Negra na Alemanha se refere a um contexto cultural e histórico específico. A Floresta Negra é uma região famosa por suas paisagens naturais, mitologia rica e tradições folclóricas. Essa área tem uma atmosfera mística, frequentemente associada à história de fadas,
lendas e elementos sobrenaturais. Além disso, a Floresta Negra carrega o significado simbólico, representando a luta entre a paisagem, a natureza selvagem e a civilização, bem como temas de isolamento e introspecção. O cenário também pode ressoar com questões sociais e históricas da Alemanha, proporcionando então um pano de fundo para suas narrativas. Com relação à narrativa local, Moretti examina histórias que podem parecer marginais, mas que oferecem insights valiosos sobre a cultura e as dinâmicas sociais da Vila da Floresta Negra. Ele argumenta que essas narrativas são ricas em significados. Com relação aos contextos social e local, o autor relaciona histórias locais ao contexto histórico e social da região, discutindo fatores como classe, gênero, geografia, influenciam a produção literária. Metodologia da literatura à distância. Ele usa essa literatura, essas histórias, como um exemplo de sua abordagem de leitura à distância. Relevância literária. O autor argumenta que mesmo as obras que não alcançam a fama e a visibilidade das grandes obras literárias têm um valor de importância. E com relação aos impactos e conexões, ele sugere que as suas histórias, que as histórias da Vila da Floresta Negra, podem estabelecer conexões com outras literaturas e tradições. E aqui correlacionamos com a educação comparada. Moretti, em suas obras, pode usar essa ambientação para explorar questões de identidade, moralidade e conflitos internos dos personagens, refletindo um contraste entre o exterior pacífico e as turbulências internas. Esta escolha de cenário também pode ressoar com questões sociais e históricas da Alemanha, proporcionando um pano de fundo profundo para suas narrativas. Histórias locais. Moretti utiliza esse caso para discutir como narrativas específicas podem revelar dinâmicas sociais e culturais mais amplas. Explora essas histórias locais, muitas vezes negligenciadas pela crítica tradicional, e contribui para a compreensão do desenvolvimento literário e das interações entre literatura e sociedade. Através desse exemplo, ele ilustra a importância de considerar o contexto local e as particularidades regionais, para entender então a literatura em uma escala maior, em uma escala macro. Essa análise ajuda a reforçar sua proposta de leitura à distância, onde o foco está nas interrelações e padrões que emergem da análise de muitas obras. Das histórias de vilas à educação comparada. Ao analisarmos a literatura vista de longe, Moretti nos oferece ferramentas através de mapas e gráficos para entendermos as comparações no sistema educacional brasileiro, por exemplo. Então, como olhar a educação sob a perspectiva espacial? Através de mapas educacionais, podemos analisar a perspectiva da educação no espaço rural brasileiro, por exemplo. Apesar de avanços pontuais nos últimos anos, o espaço rural enfrenta desafios como a falta de estrutura e de investimento para as escolas rurais. Infelizmente, o acesso à educação de qualidade para todos os brasileiros ainda é um sonho distante da realidade. De acordo com dados apontados pelo estudo da Organização Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, cerca de 6% do produto interno bruto é destinado para a educação pública. Este número é maior do que os índices em países ricos, como os Estados Unidos, por exemplo, que é de 5,4%. Mas, mesmo assim, o desenvolvimento escolar brasileiro não é bom. Segundo o relatório, o problema do Brasil não está no volume dos gastos, e sim na necessidade de aprimorar as políticas e processos educacionais, além de maior investimento por aluno. Para o desenvolvimento do nosso trabalho, escolhemos O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, valorizando sua familiaridade para o público geral, além da sua profunda riqueza temática e simbólica,
que se presta a uma análise crítica das questões da existência humana, acerca de uma viagem geográfica existencial singular. O autor, nascido na França, conhecido por seus livros feitos para o público adulto, mas tendo O Pequeno Príncipe como sua obra mais famosa. Exupéry era aviador e, depois de alguns acidentes ao longo da sua carreira, teve a inspiração para escrever o livro. O livro foi escrito durante o exílio do autor nos Estados Unidos e publicado em 1943 em Nova York. Além de ter escrito, o autor também o ilustrou. A primeira edição em francês só é lançada na França em 1946, após a libertação da França. Durante o desenvolvimento do nosso trabalho e das discussões relacionadas, surgiram questões fundamentais que desafiam a compreensão do universo simbólico do Pequeno Príncipe, como, por exemplo, como o protagonista, mesmo confinado em seu planeta, desenvolveu uma compreensão tão abrangente da condição humana e outros fatores, considerando que sua única interação significativa era com a flor do seu planeta. Esses questionamentos tornam intrigante como se considerarmos a relação entre o isolamento do Pequeno Príncipe e sua percepção da existência, nos levando a uma reflexão crítica sobre os mecanismos da aquisição do conhecimento, as relações interpessoais e a essência da sabedoria humana. Pensando na execução dos mapas literários, fizemos 2 diferentes formatos, um mapa temporal e um mapa afetivo. Para aproximar os mapas literários presentes no texto de Franco Moretti com o nosso curso, retiramos informações da página Conheça a História da Educação Brasileira, do portal do MEC, e construímos um mapa relacionando o sistema educacional brasileiro em meados de 1945, época na qual o livro do Pequeno Príncipe foi publicado. Considerando os conflitos geopolíticos decorrentes da Segunda Guerra Mundial, as datas de publicação do livro se diferenciam, sendo publicado na França, o país de origem do autor, apenas após o término da guerra. O Brasil, nessa época, enfrentava diversos desafios educacionais, principalmente envolvendo os altíssimos níveis de analfabetismo. Como ponto inicial do nosso mapa está o Ministério da Educação e Saúde, que foi instituído oficialmente em 1930 e era o principal órgão responsável pela implementação e fiscalização da política educacional no Brasil. Ele definia diretrizes, padrões curriculares e regulava a educação pública e privada. O Ministério foi responsável pela implementação, em 1946, da Lei Orgânica do Ensino Primário, que tinha como objetivo a universalização do ensino gratuito e primário às crianças brasileiras de 7 a 12 anos, mas que não teve êxito principalmente nas zonas rurais e periféricas. No terceiro ponto do mapa está o ensino secundário, que foi estruturado pela Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942 e era dividido em curso ginasial e curso colegial. Ele era também obrigatório para o ingresso ao ensino superior, mas muito seletivo, por ser concentrado em áreas urbanas e com custos adicionados. Ele era inacessível para a grande maioria da população brasileira, que se concentrava nas zonas rurais e tinham acesso limitado a essa modalidade de ensino. O que diz respeito ao ensino profissionalizante foi estruturado pela Lei Orgânica do Ensino Industrial, também de 1942, que foi criada para promover o ensino técnico com o objetivo de formar mão de obra qualificada para a indústria e para o comércio. Esse ensino visava a rápida inserção de jovens no mercado de trabalho. Esse segmento era alternativo e inferior ao ensino acadêmico, sendo direcionado a jovens de baixa renda, principalmente da zona urbana, excluindo novamente as áreas rurais e menos desenvolvidas. Sob a regulamentação dos decretos e normas do Ministério da Educação, as universidades e faculdades isoladas ofereciam ensino superior a uma minoria da população brasileira. Apenas um seletivo grupo de jovens de classes altas acessava esse nível de escolarização, em detrimento da maioria, que compuseram os altos níveis de analfabetismo da época. No último ponto do mapa está a educação de jovens e adultos, que tornou-se oficial a partir da aprovação de um decreto em 1945. Programas pontuais eram organizados por meio de iniciativas governamentais, mas com baixa abrangência, tornando essa modalidade igualmente limitada e com a meta de reduzir o analfabetismo.
Na construção desse mapa temporal, buscamos enfatizar o percurso do Pequeno Príncipe em ordem cronológica até chegar ao final do livro. Para isso, formamos uma linha do tempo visual, com elementos-chave que representam os lugares por onde ele passou. Um detalhe importante é que, por tratarem-se de lugares imaginários, a escala geográfica não é realista. Ainda assim, nos apoiamos ao máximo nas descrições dos tamanhos dos asteroides e na ordem dos lugares onde o Pequeno Príncipe passou na Terra. Então, esse foi o resultado do nosso mapa temporal. Vocês podem perceber que no asteroide B612 está o Pequeno Príncipe e a Rosa. Cada um dos asteroides está com seu respectivo morador, descritos no livro. E, no planeta Terra, colocamos apenas 2 elementos muito importantes, o aviador e a raposa. Agora vamos seguir o caminho percorrido pelo Pequeno Príncipe, iniciando sua jornada no asteroide onde vive, o B612. Ele parte para os asteroides de sua região, dos números 325 ao 330, nesta ordem. Inicia no planeta do Rei, segue para o Vaidoso, depois para o asteroide do Bêbado, do Homem de Negócios e depois para o Acendedor de Candeeiros, o menor de todos que visitou. Depois encontra o Geógrafo, no maior asteroide, e, por fim, chega à Terra. O que nos chama a atenção em sua trajetória pelos asteroides é que cada um desses personagens possui concepções muito engendradas sobre sua própria existência e não pareciam muito interessados em aprender novos conceitos, como o Pequeno Príncipe. Por exemplo, o vaidoso vive para ser aplaudido, elogiado e pede sua admiração. Mas quando o Pequeno Príncipe questiona a razão, ele o ignora e o Pequeno Príncipe vai embora. Da mesma forma ocorre com o geógrafo, que, após o Pequeno Príncipe questionar sobre a existência de rios em seu planeta, ele responde que não sabe, pois geógrafos apenas registram os dados passados pelos exploradores, e diz de forma muito cômica: "Não sou explorador, há uma falta terrível de exploradores, ainda que ele seja o único habitante de seu planeta." Voltando para o percurso, o Pequeno Príncipe encontra-se agora no planeta Terra. Esse foi o planeta no qual ficou por mais tempo, mais de 1 ano. Ele logo encantou-se pelo seu imenso tamanho e estava muito curioso para o explorar. Para representar seu caminho na Terra, optamos por fazer uma paisagem com alguns elementos essenciais encontrados pelo Pequeno Príncipe. O lugar em que chegou foi o deserto do Saara, e seus primeiros encontros são com uma cobra, animal que nunca tinha visto antes, e uma flor, mas não se aprofunda muito em suas conversas. Depois, o Pequeno Príncipe descobre algumas montanhas e, ao gritar, percebe que alguém o estava acompanhando, mas na verdade era só o eco de sua voz. Quando chega em um jardim repleto de rosas, percebe que há muito mais rosas pelo universo do que imaginava, contrariando o que sua vaidosa rosa dizia sobre si mesma, que era única em toda a sua existência. Nesse momento, aparece uma raposa, com quem o Pequeno Príncipe aprende muito sobre criar laços, usando suas palavras sobre cativar. Eles passam algum tempo juntos, e depois de uma despedida comovente, ele segue seu caminho. Encontra depois um trem e algumas pessoas que trabalhavam pela região. E ao voltar ao deserto, depara-se com um aviador, e passam a conversar. Ele depois conta toda essa sua história, que nós estamos contando aqui nesse seminário, mas com muitos mais detalhes, é claro. Assim, o Pequeno Príncipe e seu novo companheiro vão à busca de um poço para buscarem água, e a jornada começa a findar, quando o nosso personagem encontra uma serpente, com quem dialoga profundamente sobre retornar para casa, devido ao alinhamento das estrelas, e, ao despedir-se do aviador, desaparece no horizonte do Saara. Assim como a vila é o centro da narrativa de Our Village, posicionamos o Pequeno Príncipe no centro do nosso mapa afetivo. Quanto mais próximo do centro, mais íntima e influente é a personagem na história do Pequeno Príncipe. Embora todos os personagens tenham algum papel na narrativa e impactam de alguma forma o desenvolvimento do protagonista, trouxemos à proximidade aqueles que deixaram uma marca mais profunda na construção do personagem de Saint-Exupéry.
Nossas escolhas são explicadas com base nos aprendizados que o Pequeno Príncipe internalizou ao encontrar cada personagem, seguindo a ordem cronológica desses encontros, sendo o círculo grande, o círculo médio e os pontos próximos ao centro. No anel mais externo e distante está o rei, que não cativa o Pequeno Príncipe, mas desperta sua curiosidade com a sua visão limitada e autoritária do poder, uma vez que dá apenas ordens simplistas e razoáveis. Logo após, encontramos o vaidoso, obcecado por sua aparência e pela aprovação alheia, mas com quem o Pequeno Príncipe não se identifica, notando a falta de humildade do homem que vive isolado. O bêbado é também uma figura distante, preso em um vício cíclico que o impede de aceitar a ajuda ofertada pelo Pequeno Príncipe. Por fim, nesse anel externo, temos o homem de negócios, que ignora o príncipezinho, ocupado demais em contar as estrelas que acredita possuir. Um pouco antes do anel mais próximo do centro, encontramos o acendedor de lampiões, que realiza seu trabalho repetidamente e sem questionamentos. O Pequeno Príncipe o vê com respeito, admirando sua lealdade ao dever, ainda que de forma exagerada. Próximo a ele está o geógrafo, que dedica-se profundamente ao estudo dos planetas, mas sem vivenciar suas próprias descobertas. É ele quem sugere ao Pequeno Príncipe que visite a Terra, direcionando o protagonista para um novo destino. No anel mais próximo ao centro está a serpente, que representa a morte e o ciclo da vida, introduzindo a ideia de libertação. Ela sugere que a vida é finita e que a despedida pode ser uma forma de retorno ao que o Pequeno Príncipe ama e sente falta, sua rosa. Ainda mais próximo do centro está o Jardim das Rosas, onde o protagonista percebe que sua rosa é especial não por ser única, mas pelo tempo e cuidado que ele dedicou a ela. À medida que nos aproximamos do centro, as personagens ganham ainda mais importância. Um dos encontros mais marcantes é com a raposa, que ensina ao Pequeno Príncipe sobre a amizade e o que a torna alguém especial. É com ela que ele aprende a famosa lição: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Finalmente, temos o piloto, igualmente próximo, que constrói uma relação de afeto e confiança com o Pequeno Príncipe, deixando uma mensagem sobre amor, amizade e o valor das coisas simples. O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor.